Nós estamos dando continuidade no nosso estudo sobre santificação e nós estamos à reta final, né, dessa série de estudos que levou quase que 2 anos, né? Está levando quase que 2 anos estudando sobre esse assunto, claro que de outras formas, né? Mas nós temos estudado sobre santificação, né? E abre lá suas Bíblias no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 3. Eu creio que quando se fala a respeito da nossa língua, Tiago capítulo 3, creio que é um texto mais claro e objetivo, com as instruções claras que nós temos na palavra de Deus. Embora a palavra de Deus fala muito sobre isso, muito, principalmente o livro de Provérbios. Então a gente não dá para olhar todos, são muitos versículos, irmãos. Principalmente Provérbios fala muito, o Senhor Jesus ensinou muito sobre isso, né, sobre o uso da nossa boca, da nossa língua, as nossas palavras. Mas nós vamos olhar aqui Tiago capítulo 3 e para iniciar eu gostaria de ler com os irmãos versículos 1 a 4, primeiramente. Depois a gente vai andando um pouquinho mais, tá? Tiago capítulo 3, versículos 1 a 4, primeiramente. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito ou maduro, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou embarcações, grandes embarcações, né, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. A gente vai parar por aqui, por enquanto, tá? Só para poder a gente fazer uma introduçãozinha aqui. Mas o que nós vamos ver hoje é perigos de uma língua descontrolada. Perigos de uma língua descontrolada. Tem aquele ditado, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e aí pela imagem você já imagina o poder da língua, né? Essa imagem, ela é muito clara, né, para a gente poder entender. Então, o Espírito Santo, dia a dia, ele vai moldando as nossas vidas para sermos conforme a imagem de Jesus, para sermos mais parecidos com Jesus. E isso é santificação. Essa é a santificação que Deus faz nas nossas vidas, tá? Então, como nós vimos no domingo passado, é importante a gente entender que esse processo de santificação, ele envolve também alguns detalhes, os quais muitas vezes nós negligenciamos, né? Alguns pecadinhos que nós acabamos negligenciando, né? Por exemplo, a gula, nós falamos semana passada sobre a gula, palavras indevidas, fofoca, preguiça, o descuido com os compromissos, né? E até mesmo o hábito de chegar atrasado. E, irmãos, eu fico chocado, muitos cristãos acabam que se torna um hábito isso, e é um péssimo hábito. O hábito de fofocar, hábito de não honrar com os seus compromissos, hábito de chegar atrasado nos compromissos, inclusive nos cultos. Tem pessoas que vira hábito isso. Então eu te aconselho a fazer uma análise da sua vida, porque pode ser que isso se torne um hábito na sua vida. Chegar atrasado. Irmão, tal dia eu te pago. E aí chega o dia e não paga e não dá satisfação. Olha, tal hora eu chego na sua casa e não chega aquela hora e não dá satisfação. Não estou falando de imprevistos acontecem. Mas hoje nós temos uma ferramenta muito boa em mãos que nos ajuda, desde que ela seja usada de forma devida. O celular, o WhatsApp. Manda um WhatsApp, irmão. Falei que eu estaria na sua casa tal hora, mas infelizmente aconteceu tal imprevisto e nomeie o imprevisto. Porque senão isso nos incentiva a pecarmos também com a mentira. Por quê? Porque de repente eu tô lá me atrasando no banho, né, e tal, e tô lá cantarolando, atrasando, e quando eu olho no relógio, eu tô atrasado. Aí chega lá, irmão, me desculpa, eu não vou chegar na hora porque aconteceu um imprevisto. Qual que é o imprevisto que aconteceu? Me explica. Aconteceu um imprevisto? Não aconteceu um imprevisto. Então isso se torna uma mentira. Tá vendo quanto é fácil nós acumularmos pecado sobre pecado?
Então, na verdade, né, fala para o irmão, seja sincero e Deus vai honrar a sua sinceridade. Fala, irmão, me perdoe, disse para você que eu estaria na sua casa tal hora, mas eu me enrolei, falhei, eu errei, me perdoe, mas eu tô correndo para ir. Entende? Ou seja, nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque muitas vezes nós consideramos essas coisas como pecadinhos, né? Coisas insignificantes. Só que a gente sabe que no processo de santificação não existe pecadinho ou pecadão. Não existe isso. A gente viu na semana passada, lembra que qual tipo de pecado que seria tão pequeno que Deus tolera, que Deus permite? Tal pecado é tão pequenininho que Deus não se preocupa tanto com isso. Qual que seria esse pecado? Existe? Claro que não. Não existe um pecado, por menor que seja, que Deus tolera aquilo. Pecado é pecado. Pecadinhos, pecadões, não. É pecado. E o processo de santificação, no processo de santificação, Deus tira cada pecado das nossas vidas. Só que o problema é que nós ligamos mais para os pecadões e deixamos os pecadinhos. E é aí que está o problema grave, tá bom? Então, por isso, a santificação começa no nosso coração. Por quê? Porque o nosso corpo, nós estamos falando sobre a santificação do corpo, né? O nosso corpo é uma expressão externa de um estado espiritual interno. Então, isso é a santificação do corpo. O nosso corpo, ele é uma expressão visível, externa, de um estado espiritual, ou seja, um estado interno. Se eu sou um cristão espiritual, um cristão que ama a Deus, teme a Deus e busca a Deus, isso vai ser refletido através das minhas atitudes, ou seja, do meu corpo. Entende? Então, quando o coração é santo, todo o corpo será santo. Inclusive a nossa língua, que é o que nós vamos ver hoje, tá? A carta aqui que nós lemos de Tiago escreveu inspirado pelo Espírito Santo e ela foi destinada aos cristãos que foram dispersos por causa da perseguição da parte do imperador Cláudio, tá? Então eles foram... Cláudio foi o antecessor de Nero, né? Então Nero foi um imperador bem impetuoso, né? Carrasco, ele castigou muitos cristãos, né? Eu não vou contar detalhes da história, mas se você olhar, né, tem até um caso que aconteceu, né, de um incêndio, que aí ele colocou a culpa nos cristãos, e aí dizem que por causa da perseguição de Nero, as ruas da cidade ficaram iluminadas com os corpos dos cristãos presos em postes pegando fogo. Isso está nos livros de história, é algo verídico. Eu não vou nem comentar sobre a história, os acontecimentos do Coliseu e tantas outras coisas que aconteceram. Mas Cláudio foi o antecessor de Nero, perseguiu os cristãos judeus. E aí o que aconteceu foi que por causa da perseguição os cristãos tiveram que fugir, abandonar as suas casas. E agora, Tiago escreveu essa carta para ajudar esses irmãos que estavam dispersos, né, a crescerem na maturidade em Cristo, apesar da perseguição. Então aí esse é o objetivo da carta. E nesse processo de maturidade, no capítulo 3, Tiago ele fala sobre a língua. Ele fala sobre a língua. Por quê? Porque o controle da língua faz parte da maturidade cristã. Quando alguém é maduro espiritualmente, ou seja, quando alguém não é um bebê espiritual, quando alguém não é uma criança espiritual, ele faz de tudo para domar a sua própria língua. O problema que nós temos é que muitos cristãos, e deixa eu até abrir um parênteses, né, desses muitos cristãos, também existem muitos que, como se diz, né, são cristãos velhos de igreja, cristãos que já têm anos aí de convertido, mas ainda têm problema com a língua. Ainda se entregam a uma língua descontrolada, né? Então, quando nós falamos sobre o controle da língua, nós lembramos das palavras de Jesus lá em Lucas, capítulo 6. Jesus diz assim no versículo 25, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Por quê? Da abundância do seu coração, fala a sua boca. As nossas bocas revelam o que está no nosso coração. E nós vamos ver um ponto sobre isso hoje aqui, com relação a isso, tá bom? A língua é pequena, mas o impacto dela é imenso. Com palavras podemos edificar ou destruir.
consolar ou ferir, glorificar a Deus ou desonrá-lo, com a mesma língua. Não é estranho isso? Tiago vai mencionar isso aqui. Com a mesma língua nós honramos a Deus e desonramos. Nós consolamos o próximo, mas também nós ferimos com a mesma língua. Então, em Tiago 3 nós encontramos uma das advertências mais sérias sobre os perigos de uma língua descontrolada. E nessas advertências que ele nos dá, nós vamos estar vendo alguns pontos importantes aqui. E o primeiro é: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas é muito poderosa. É muito poderosa. Observou aqui o que Tiago mencionou? Aqui, esse poder pode ser para o bem ou para o mal. Talvez por isso, por ser tão potente e poderosa a nossa língua, é que Deus a colocou dentro de uma caverna, né, dentro da nossa boca e presa atrás de dentes, para que nós tenhamos mais facilidade para segurar essa língua, né? Talvez por isso Deus colocou ela dentro da boca e atrás de dentes. E aí vem aquele famoso ditado: morda a língua. Né? Quando for falar tal coisa, morda a língua. E é literalmente, morde a língua, que aí você vai lembrar da dor e vai esquecer daquilo que você queria falar, que talvez não seja tão ideal, tá bom? Mas Tiago nos lembra que a língua tem um grande potencial de destruição. Você observou ali o que ele disse? Ele fala: não queiram ser mestres, sabendo que os mestres vão receber mais duro juízo. Ou seja, pessoas que são mais crescidas espiritualmente, que têm mais tempo de caminhada com o Senhor, receberão do Senhor o mais duro juízo. Por quê? Porque quanto mais tempo na nossa caminhada cristã, nós temos mais conhecimento da palavra. Nós sabemos ainda mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Tá? A expressão aqui indica alguém tanto na posição de liderança, como aqueles também que já deveriam ser mestres pelo tempo, mas infelizmente não conseguem controlar a sua língua. Tiago diz que a língua tem poder para dirigir todo o seu corpo. Você viu ali? Ele disse, depois, inclusive ele diz ali, né, que nós colocamos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E aí nós conseguimos, né, eu não sei quantos aqui já andaram a cavalo, mas você já observou que o freio ali que coloca na boca do cavalo, a gente consegue levar o cavalo para onde for que a gente quiser? Já viu isso? Irmãos, eu já montei em cavalo bruto, chucro, mas você coloca um freio na boca dele e aí dá aquele aperto, e aí a gente segura aquele cavalo e leva ele onde a gente quiser. Bom, a maioria deles, eu já levei alguns tombos já e nem sempre funciona, mas enfim, a ideia é essa. E ele fala também sobre as naus, grandes embarcações. Hoje nós temos aqueles grandes navios, né? Navios de cruzeiro, aqueles navios, né? Eu não sei quantos aqui, né, se alguém aqui já participou de algum cruzeiro, mas aqueles navios imensos, gigantescos, eles são levados pelas direções através de um pequeno leme. E quando eu lembro de navios assim, meu estômago já começa até a revirar, né? Um pequeno leme consegue dominar aquele monstro, né? Aquele monstro. É muito interessante, irmãos. Como é que pode? Eu fico observando aqueles aviões, né, enormes. Né? Eu não sei quantos aqui gostam de aviação, mas, por exemplo, o A380, né, se você pesquisar na internet, você vai ver que ele é o maior dos aviões. Aquele avião imenso, gigantesco. Aí você observa lá na cabine, aquela cabine pequenininha, consegue dominar aquele imenso, né, veículo. Então isso é muito interessante, né, aquele imenso avião. Por quê? Dessa forma, ele diz que a língua é poderosa, né? A nossa língua é poderosa. Outra coisa que ele menciona aqui, que nós vamos observar, é que a língua é um pequeno órgão do corpo, mas ela é muito destrutiva. Agora leia comigo os versículos 5 a 8 e nós vamos andando aqui no capítulo 3. Versículo 5 a 8 diz: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Olha só. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno.
Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Consegue enxergar aqui a comparação que Tiago usa para poder mostrar o poder destrutivo da língua? Gente, ele fala aqui que ela é inflamada pelo inferno. Pelo inferno. Ele diz que ela está cheia de peçonha mortal. E ele faz uma revelação importante que ele diz aqui que nenhum homem pode domar a língua. Por isso nós temos diariamente lutas com relação às nossas palavras, às nossas línguas. É uma luta. Se alguém aqui disser, né, que não, eu não preciso lutar contra isso, não, então é mentiroso, porque esse é um mal que todos nós precisamos lutar diariamente. Porque com essa mesma língua nós falamos dos outros, com essa língua nós amaldiçoamos os outros, com essa língua nós falamos mal do clima, reclamamos do calor, reclamamos da chuva, reclamamos do frio, reclamamos dos ladrões, né? Reclamamos de tantas coisas, reclamamos e reclamamos. Por que fazemos isso? Porque está na nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Então não existe nenhum cristão que diz assim, olha, eu não tenho luta com as minhas palavras. Tem sim. Todo cristão luta com relação a isso. É uma luta que nós temos. Agora, o cristão verdadeiro e que deseja a santificação do Senhor, ele luta contra isso. Ele luta contra isso. Ele observa, ele vigia. Agora o cristão que não está nem aí, né, que se auto-justifica, e, né, não, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, sabe, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Não, então isso não está certo. Na verdade, irmãos, quando nós usamos a nossa língua de forma indevida, falamos palavras ríspidas ou de um jeito ríspido com outra pessoa, nós precisamos acertar isso, nós precisamos pedir perdão e não justificar. Porque muitas vezes a nossa tendência é essa, né? Eu falei com você desse jeito, por que você falou comigo daquele jeito? Não, peraí, essa não é a atitude cristã. Um pecado não justifica outro. Entende? Um pecado não justifica outro. Falar de forma ríspida, eu não estou falando sobre falar de forma firme. É diferente. Jesus falou de forma firme muitas vezes nos evangelhos. Nós temos essa narrativa aí. Muitas vezes. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo viu ali os cambistas e trocadores de dinheiro e vendedores lá, né, trocando e vendendo mercadorias lá na porta do templo? Foi, mas depois de tudo aquilo, né, de que Jesus derrubou as mesas e expulsou e tudo mais, o que Jesus disse? A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a converteram como covil de ladrões. Eu fico observando João Batista, né, nas narrativas também, Jesus também, né, raça de víboras, sepulcros caiados. Isso é firmeza. E às vezes nós precisamos ser firmes. Agora, rispidez é diferente. É diferente. Então o poder da língua é muito destrutivo. É muito destrutivo. E aí o problema é que o estrago já foi feito. Provérbios diz assim, no capítulo 16, versículo 28. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. E é isso que a nossa língua faz. Criamos contendas e separamos amigos. Por quê? Porque se eu falo mal de alguém para você, eu estou jogando você contra aquele alguém. E eu estou separando, acabando com uma amizade ali. Tá vendo? Então isso não deve ser feito, né? Então muitas línguas têm sido usadas para separar pessoas, inclusive até mesmo dentro das igrejas, né? E uma vez acesa a faísca pela língua, o incêndio é difícil de se conter, né? Então por isso ele disse ali que um pequeno bosque incendeia. Provérbios capítulo 6, versículo que nós vimos semana passada, inclusive, nos versículos 16 a 19, lembra o que ele diz ali? Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma não odeia, mas abomina. Aí quais são as coisas que ele odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal e a testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? O que semeia contenda entre irmãos. Mas observou aqui que de toda essa lista, ele diz ali, língua mentirosa, ele fala ali a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Tudo isso com o uso da língua. Está vendo a seriedade? Ela é muito destrutiva. A língua, além de poderosa, destrutiva, ela também é hipócrita. É um pequeno órgão do corpo, mas a nossa língua a gente precisa prestar atenção, porque ela é muito hipócrita. A nossa língua é muito falsa. Quer ver o que Tiago escreve sobre isso? Olha comigo agora os versículos 9 a 12. Olha que hipocrisia, que incoerência das nossas palavras. Com ela, com a nossa língua, bendizemos a Deus e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Que incoerência! De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Irmãos, eu fico maravilhado da forma como Tiago explica, fazendo essa comparação. Ele usa alguns termos aqui. Com a mesma língua, nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Ele diz que da mesma língua sai bênção, mas também sai maldição. Ele fala que, aí ele dá alguns exemplos aqui. Ele fala, olha, de uma fonte de água, de um manancial, de uma fonte de água, não pode sair ao mesmo tempo água doce e água amargosa. Não, ou vai sair água doce ou água amargosa. Mas as duas ao mesmo tempo, não. Ele diz ali, né, sobre a figueira não pode produzir azeitonas. Aí ele diz que a videira não vai produzir figos. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? É que a nossa boca, infelizmente, ela é hipócrita. A nossa língua é hipócrita. Porque isso é falsidade, é hipocrisia. Com a mesma língua eu falo, né, eu louvo a Deus, bendigo a Deus, mas com essa mesma língua maltrato pessoas, falo de pessoas, reclamo de tantas coisas, reclamo das necessidades, reclamo da pobreza, reclamo do trabalho, reclamo do clima e etc, e etc, e etc. Com a mesma língua que nós bendizemos a Deus. Consegue ver a incoerência? Então, Tiago, ele mostra para nós aqui que a nossa língua ela é hipócrita, e por isso, o incentivo aqui de Tiago é vigie a sua língua, vigie, porque ela é poderosa e ela é destrutiva. E tem outra coisa, ela é falsa, ela te engana, Então, nós precisamos vigiar, né? Tiago 4, inclusive, né, Tiago capítulo 4, no versículo 11, ele fala algo interessante, olha lá, você já está aberto, né? Diz assim, versículo 11, capítulo 4, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Aí nós passamos a atuar como juízes. Olha, o fulano lá, eu não vou cumprimentar ele mais não, porque ele fez tal coisa comigo. Ou seja, eu estou dando a sentença. Então, o que ele merece é que eu o ignore. Ah, ele falou isso para você? Dá o troco. Ou seja, né, vai lá, faz da mesma maneira. Ou seja, nós nos colocamos no lugar de juízes e Deus é juiz. Só Deus. Não existe um outro juiz. Tá vendo então o perigo? Então a nossa língua ela é muito hipócrita. E a língua é um pequeno órgão do corpo, mas é muito reveladora. Ela é muito reveladora. Olha comigo lá os versículos 13 a 17 agora. E nós estamos quase chegando no fim do capítulo. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração,
não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso aqui vem de facção, divisão, né? Diz ali que aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente, presta atenção, pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ele coloca esse texto no mesmo contexto quando ele fala sobre a língua. Ou seja, ele está mostrando para nós aqui, de forma clara, que as nossas palavras, elas demonstram, elas revelam aquilo que está no nosso coração, elas revelam a nossa fonte de sabedoria, elas revelam as nossas atitudes. Então, Tiago, ele mostra para nós aqui que se o coração está cheio da palavra, as palavras serão edificantes. Porém, se o coração estiver cheio de orgulho, amargura, divisões, dissensões, contendas, ele usou aqui a palavra espírito faccioso, né? Vem de facção, divisão. Então ele diz aqui que as palavras serão destrutivas. Destrutivas. Por isso que a palavra de Deus diz que a boca fala do que está no coração, como eu li lá em Lucas 6,45. Significa que as nossas palavras refletem aquilo que realmente pensamos, sentimos e valorizamos. As palavras revelam isso. O que está em nosso coração, inevitavelmente, será traduzido em palavras, por palavras. Aquilo que está no nosso coração vai ser traduzido por palavras. As nossas palavras serão edificantes se estivermos perto de Deus. As nossas palavras serão destrutivas se estivermos longe de Deus. Tudo parte do nosso coração. Então você observou ali, né, no versículo 13, nós temos a verdade de que se alguém realmente é sábio, ele deve mostrar pelo seu trato, pelas suas ações, pela forma como trata as pessoas. Tudo isso é mostrado através da língua. Então, irmãos, os versículos 13 a 17 nos ensinam que a verdadeira sabedoria não é medida apenas por conhecimento. Não é medida apenas por conhecimento. Ou simplesmente, né, pelas palavras falsas que falamos, mas pelo nosso coração humilde. E aí a pergunta que fica é: como está o nosso coração? Se tudo tem a ver com o nosso coração, lembra? A santificação começa no coração. As nossas palavras partem do nosso coração. Então, a pergunta mais importante para hoje é: como está o nosso coração? Como está o nosso coração? E eu te digo, o nosso coração, ele vai se revelar através das nossas palavras. Se o nosso coração vai se revelar através das nossas palavras, então, para finalizar, para concluir, eu gostaria de ver com os irmãos aqui um ponto importante. Como ser uma bênção com a minha língua? Como ser uma bênção com a minha língua? Então, uma forma a qual nós podemos ser uma bênção através da nossa língua é falando palavras proveitosas. Falando palavras proveitosas, nós seremos uma bênção. Não, eu quero deixar claro aqui. Não sou adepto à filosofia, odeio a filosofia, tá? Odeio a filosofia, não tem nada a ver com cristianismo, mas eu li uma ilustração que eu achei interessante certa vez. Disse nessa ilustração que um certo filósofo estava ali, né? E chegou até ele um homem conhecido seu, e ele queria contar-lhe algo sobre uma pessoa. Esse filósofo logo interrompeu, né, imediatamente disse: Peraí, antes de você me falar aquilo que você veio me contar sobre tal pessoa, deixa eu usar, né, vamos usar 3 filtros primeiro. E aí ele fala: olha, o primeiro filtro, o filtro da verdade. Ou seja,
aquilo que você vai me contar sobre tal pessoa, você tem certeza que é verdade? Aí aquele homem disse, bom, alguém me contou, eu não tenho certeza. Opa, então, o primeiro filtro já, né? Vamos para o segundo filtro. O filtro da bondade. Aquilo que você tem para me contar sobre tal pessoa vai ser bom para mim? Aí aquele homem respondeu assim, eu acho que não é uma boa coisa o que eu tenho para dizer. Aí aquele filósofo disse, não, então o segundo filtro, ok, então já, né, segundo filtro nós já entendemos. Agora, mas tudo bem, vamos para o terceiro filtro. O filtro da utilidade. Aquilo que você tem para me contar sobre tal pessoa tem utilidade? Terá utilidade? Aí aquele homem, todo desconcertado, ele disse assim, bom, eu acho que não. Aí, conclusão, né? Aquele homem chegou, aquele filósofo disse, você queria me falar algo maldoso sobre alguém? Algo que você não tinha certeza, não tem certeza se é verdade, que não terá utilidade nenhuma, nem para mim e nem para você? Aí ele finalizou dizendo, você quer me contar isso para quê? Já pensou se nós cristãos agíssemos dessa forma? Nós filtraríamos muitos comentários e, né, não somente que nós fazemos, mas que pessoas também vêm falar, né? Olha que interessante, Colossenses 4:6 diz o seguinte, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra agradável, temperada com sal. Como que palavras podem ser temperadas com sal? Será que eu preciso jogar sal na minha boca antes de falar? Não é isso, ele está falando sobre tempero, equilíbrio. Você já comeu uma comida sem sal? Acredito que sim, né? Talvez alguma irmã já esqueceu de colocar o sal no feijão ou no arroz, ou colocou sal demais no feijão ou no arroz, aí você experimenta e tá salgado demais. Ou seja, está destemperado, desequilibrado. Ele diz que as nossas palavras devem haver equilíbrio, tempero. E o tanto que é gostoso comer uma comida bem temperadinha, não é? Irmãos, por isso que eu dou graças a Deus às irmãs da nossa igreja, né? As irmãs são muito prendadas, né? Então, graças a Deus por isso. Provérbios 12:25 diz, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Não é muito melhor, ao invés de contar coisa negativa, falar coisa negativa, reclamar e etc e tal, falar bênçãos, contar bênçãos, falar, né, uma boa palavra? É gostoso isso. Irmãos, quantas pessoas estão sedentas por uma boa palavra? Nós temos essa boa palavra, então vamos levar essa boa palavra para os cristãos e para os não cristãos. Para nós e para aqueles que estão lá fora. Levar essa boa palavra, né? Mas outra forma aqui também de ser uma bênção com a minha língua, falando palavras puras. Palavras puras. Conta uma ilustração, né, sobre uma mulher na igreja que ela só falava bem de todo mundo. Conhece alguém assim? Alguém que só fala bem de todo mundo. Conhece alguém assim? Tem pessoas assim. Não fala mal, só fala bem. Só bem. E aí então essa senhora, né, havia um irmão na igreja que sempre tentava, instigava ela a falar mal de alguém. E nunca conseguia. Irmã, o que a senhora fala daquele? Ele é um irmão tal. Mas e aquele ali que chegou atrasado? Não, mas que bom que ele veio. E etc. Ele disse assim, eu vou pegar essa irmã hoje. Aí ele falou assim, irmã, o que a senhora me fala sobre Satanás? Vai falar o que de bom de Satanás? Aí ela parou, pensou e disse assim, Satanás é trabalhador, hein? Ele é trabalhador. E realmente ela acertou, né? Porque Satanás é trabalhador, né? Mas Deus deseja usar as nossas línguas como instrumento de bênçãos na vida das pessoas, dos nossos irmãos em Cristo, daqueles que estão à nossa volta. Então vamos proferir palavras proveitosas, palavras puras, palavras que tragam ânimo às pessoas, palavras de bênçãos, palavras de encorajamento, palavras de salvação.
Quantas pessoas estão necessitadas de palavras de salvação? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe nós falamos semana passada, né? Esse versículo, né? Torpe, uma palavra vã, uma palavra feia, palavra que não presta, né? Mas só que for boa para quê? Para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. As nossas palavras edificam, as nossas palavras transmitem graça, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus? Espero que sim, né? Provérbios 15:23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Quão boa é a palavra dita a seu tempo, sem precipitar nas palavras, sem extrapolar, mas a palavra dita, uma boa palavra dita no tempo certo, é maravilhosa, né? É maravilhosa. E, concluindo, falando palavras agradáveis. Palavras agradáveis, né? Então, falando palavras, nós vimos que, como ser uma bênção, falando palavras proveitosas, palavras puras e palavras agradáveis. Palavras agradáveis. Olha que interessante. Salmo 19:14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. É uma oração que talvez nós precisamos fazer essa oração. Senhor, que as palavras da minha boca sejam agradáveis diante do Senhor e diante dos outros. Provérbios 12:18. Há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Tá vendo? A língua parece uma espada, né? Corta que é uma beleza. Mas... Não, a palavra dos sábios é saúde. Saúde. Enfim, irmãos, Tiago encerra esse assunto com o versículo 18, enfatizando que a verdadeira justiça e a paz nascem de um coração sábio e controlado por Deus. Para concluir, versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ou seja, para aqueles que praticam a paz. Exercitar é praticar, praticam a paz. Para aqueles que não praticam a paz, infelizmente, aqueles que não praticam a paz, inevitavelmente, eles vão praticar a destruição. E essa destruição, na maioria das vezes, nós fazemos através da nossa língua, com as nossas palavras. Após ensinar sobre o poder destrutivo da língua e a forma como ela revela a hipocrisia enraizada no nosso coração, Tiago conclui que os pacificadores, ou seja, aqueles que usam as suas palavras para edificar e promover a paz, colherão frutos de justiça. Frutos de justiça. Isso mostra que a maneira como falamos reflete a nossa comunhão com Deus e a nossa proximidade dele, o que tem impacto direto na vida das pessoas ao nosso redor. Enfim, a língua, embora pequena, tem poder para edificar ou destruir. A verdadeira sabedoria se revela na humildade e no uso correto das palavras para promover a paz e a justiça. Alguém disse certa vez, e eu finalizo com essa frase: diga apenas palavras doces, pois pode ser que um dia você tenha que comê-las. Não é uma verdade isso? Diga somente palavras doces, porque pode ser que um dia você tenha que comê-las. É tão ruim quando alguém olha para nós e fala assim: você falou comigo daquele jeito. Você falou comigo algo muito feio. Você gritou comigo. Você me maltratou. Você mentiu para mim. É muito ruim isso. Você falou mal de mim para ele. Então, irmãos, que as nossas palavras sejam fontes de bênçãos. Amém? Que sejamos coerentes. Somos salvos em Cristo. Temos Jesus em nossa vida, no nosso ser. E essa santificação é real. Se temos Jesus, estamos sendo santificados, transformados para sermos mais parecidos com esse Jesus o qual nós servimos. Então, se somos salvos e estamos sendo santificados, que o Senhor faça essa poderosa e grande obra nas nossas vidas, no nosso corpo
inclusive nas nossas línguas. Amém? Isso para aquele que tem Jesus. Mas uma pergunta mais importante para hoje é, de tudo isso, você tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Você tem plena certeza de que se a morte chegasse na sua vida nesse momento, se você morresse agora, eu sei que ninguém quer morrer, ninguém espera, né? Mas se você morresse nesse momento, você tem total, 100% certeza que estará junto de Deus? Porque se alguém confia nas suas obras, nos bens que você faz, na sua caridade, nas coisas boas que nós fazemos, em ajudar o próximo, na religião, na igreja, tudo isso são coisas que, se a pessoa confiar nisso para ir para o céu, ela vai para o inferno. Porque para ir para o céu não é através das nossas obras, mas Jesus, através de Jesus que morreu por nós. E o que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12 é que todos aqueles que recebem esse Jesus como único e suficiente Salvador, todos esses recebem vida eterna. Então, você tem vida eterna? Espero que sim. Se não tem certeza, a gente gostaria muito de abrir a palavra de Deus e deixar a Bíblia falar como você pode chegar ao céu. Tá certo? Então nos procure, se manifeste. Agora, se você tem certeza da salvação, que a santificação de Deus, cada dia mais, nos faça mais parecidos com Jesus. Vamos ficar de pé para nós podermos finalizar?